No livro do Êxodo, do capítulo 20, você vai ver ali os 10 mandamentos que Deus escreveu nas tábuas de pedra. E Moisés tinha que reproduzir isso para o povo. Então, desses 10 mandamentos era a base de uma legislação que depois Moisés escreveu para que o povo viesse cumprir. Meus irmãos, e o que eu mais vejo aqui é o zelo de Deus, a preocupação de Deus para que o homem viesse a respeitar o outro homem. Um ser humano viesse a respeitar o outro ser humano, no intuito de que você e eu pudéssemos viver em paz, em segurança e dormir tranquilamente. Porque Deus, ele tem zelo para que um ser humano viva em paz. Note que no nono mandamento, no versículo 16, dirá assim, ó: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O que Deus estava falando isso? Que uma pessoa não pode dar mau testemunho, falso testemunho de outra pessoa para a prejudicá-la. Porque isso é praticar a injustiça contra o seu semelhante, contra o seu próximo. E Deus não se agrada disso. Tanto que lá em Provérbios está escrito: 6 coisas Deus odeia e a 7ª ele abomina, aquele que semeia contenda entre irmãos. Note que Deus ele se preocupa muito com a sua integridade. Por isso ele escreveu os mandamentos que proíbe que uma pessoa faça mal a outra. E aí, se você for continuar no 17, você vai ver, ó: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. O que Deus estava falando aqui era o seguinte: que não é para você fazer mal ao seu próximo, não é para você falar mal dele, não é para você falar mal do patrimônio dele, não é para você desejar o que ele tem, não é para você desejar o cônjuge dele, é para você deixar ele em paz. Deixe ele viver a vida dele. A maledicência é um pecado grave, meus irmãos. E infelizmente, isso não é pregado na igreja. Lá em Gálatas, Paulo fala: a lei se resume em tudo, em que? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por que Deus escreveu esses 10 mandamentos? 4 ou 3 deles é o relacionamento de você com Deus. Os outros 6 é o relacionamento interpessoal de você com outra pessoa. E você vai ver que Deus tinha uma preocupação muito grande de que um ser humano não incomode o outro, que não seja um laço na vida do outro. E eu fico muito triste porque na igreja às vezes a gente não vê sendo pregado isso. É por isso que eu gosto aqui da internet, porque a gente tem liberdade para poder falar. A gente tem um tempo que Deus nos prepara para poder falar sobre isso. E quando alguém para ouvir, é uma bênção. Por quê? A gente sabe que a maior vontade de Deus é o Salmo 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí eles pegam esse versículo e num dia de congresso cita ele, como se num dia de congresso para juntar um monte de igreja numa igreja só para poder fazer uma festa. Esse salmo vai muito mais além do que isso. O que Deus ele quer é que a gente viva em comunhão um com o outro e desejar o bem do outro. Se não dá para falar bem do próximo, não fale mal. Se você não consegue falar bem de uma pessoa, não fale mal. Se você não consegue cuidar do que é dele, então não faça mal. A Bíblia nos ensina isso. Logo depois, Moisés vai escrever uma legislação para o povo, no livro de Êxodo mesmo, e vai ver que Deus ele fala: se o boi do teu inimigo, daquela pessoa que você não gosta, estiver perdido, você tem que ir lá pegar ele e levar para aquela pessoa, mesmo que você não goste dela. Você viu ele perdido, leva lá. Aí é onde que está aqui, ó, nos mandamentos: não dirá falso testemunho, não cobiçará, não fará mal. Então Deus ele está ensinando nesse mandamento que ele não quer ver o seu povo se destruindo, lutando entre si. Então
Deus ele quer que a gente trate bem o nosso próximo, o nosso semelhante, que a gente cuide do patrimônio do nosso próximo, que a gente zele pela integridade física dele, pela integridade pessoal dele. Deus ele quer que a gente ajude o nosso próximo, nunca destrua ele, mas sempre fazer o bem para ele. Então, entenda que a maior vontade de Deus é que um ser humano esteja cuidando do outro. Não cuidar da vida como fala o mundo. Ah, que está cuidando da vida, o que é? Está falando da vida da pessoa. Não fale mal, não exponha o seu vizinho, o seu amigo, o seu parente, o seu colega. Sabe por quê? Nós que somos cristãos, nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. E eles ficam olhando para a gente. E quando eles veem a gente falando mal, né, mostrando que está com inveja do irmão, do que o irmão tem, né, cobiçando aquilo que o irmão tem, o mundo depois acusa. O diabo acusa. Então, tome cuidado para não estar falhando com Deus, porque você só prova que você ama a Deus quando você obedece os seus mandamentos. Que Deus nos ajude a obedecermos os mandamentos dele e também cuidarmos do nosso próximo, mas cuidarmos de verdade, de poder ajudar, de poder zelar por ele, para que a gente não venha cair no pecado que contraria os mandamentos de Deus. Então a gente vai, a partir de hoje, tratar melhor o nosso próximo. Se não conseguir elogiar, falar bem, não fale mal. Se não puder ajudar, não atrapalhe, mas seja uma bênção no caminho das pessoas.